E se você fizer isso, nunca vai ser possível que você faça 300 quilômetros. Ou não pensando em 300 quilômetros, mas algo que exija um esforço de 300 quilômetros, entende? Por Uhum. exemplo, abrir sua própria empresa ou conquistar o cargo dos sonhos, sei lá. Coisas que têm um nível de dificuldade equiparado a correr 300 quilômetros. E se eu falo de correr 300 quilômetros, você ouve isso e pensa, porra, que massa, cara. Imagina isso. Não, não, não correr 300 quilômetros, mas você tem um poder de determinação, foco e disciplina que permite que você acredite em algo tão absurdo. Então eu posso alcançar aquele cargo, eu posso abrir a empresa daquele jeito que eu queria e conquistar aquilo que eu desejava. Isso é relevante, entende? E quando eu faço as palestras, eu falo dessa forma. Porque eu não estou dizendo que as pessoas devam correr 300 quilômetros, eu estou dizendo que as pessoas devam manifestar o poder que tem dentro delas para realizar o objetivo que elas têm. Cada pessoa tem um objetivo particular e único. Então, e por que não realizam? Porque a pessoa às vezes bota esse objetivo numa gaveta e diz: quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver ajuda, quando sei lá o quê. Nunca vai acontecer. O Porque se você tem universo, um né? O universo sempre tem um peso muito relevante, né? É que assim, ó, quando você tem uma frase que é popular já de Instagram, que é se você espera condições perfeitas para realizar algo, então você nunca vai realizar, porque as condições nunca vão ser perfeitas. A questão é Perfeito. quanto você confia naquilo que você acredita. Se você confia inteiramente em alguma coisa, você vai manifestar força para realizar aquilo. Se você não confia no que você tem, não dá para fazer. A minha força em relação a tudo sempre foi a convicção que eu tenho em mim mesmo. Entende? Eu errei, falhei inúmeras vezes, mas isso nunca foi o suficiente para impedir que eu continuasse seguindo em frente. Entende? Eu já abandonei várias provas e isso nunca foi motivo para que eu não seguisse adiante. Eu falo assim, ó, quem não está pronto para fracassar, não tem como conseguir atingir um grande objetivo. Porque para chegar no objetivo supremo, você vai falhar muito, vai falhar muitas vezes. Muita gente vai te incentivar a desistir. Quando eles estiverem sofrendo, chorando porque deu errado, eles vão dizer, para com isso, vamos tentar outro caminho, vamos fazer de outro jeito. E, sei lá, tirar de você do teu objetivo. E Foco. se você cede a isso, né, se você cede a um cafuné na cabeça, você não tem como atingir o objetivo. O que eu faço e fiz a vida toda é filtrar, né? Tudo aquilo que me leva fora daquilo que eu desejo, eu largo, entende? Porque meu objetivo, eu tenho o caminho traçado. Então, tudo que eu vou fazer todos os dias tem que ser congruente com o meu objetivo. Eu não posso tentar sair do caminho A, chegar no caminho B, seguindo um caminho para C. Entende? O caminho Perfeito. entre A e o B é o caminho entre A e o B. Não tem como, entende? Eu não posso tentar ir para frente seguindo para o lado. Senão eu estou me afastando de onde eu desejo. Com um caminho bem definido já há dificuldades, né? Então, se houver Sim, desvios, ainda exatamente. acaba se tornando impossível, vamos dizer assim. E ter Legal, um cara. objetivo claro, né, cara? Ter um objetivo claro. Tem que ter um objetivo claro e específico e forte, né? A força que o teu objetivo tem é o que vai te dar força durante as dificuldades do caminho. Se o teu objetivo é fraco, então realmente quando aparecer um ventinho, vai te tirar da direção. Mas se o teu Uhum. objetivo é forte, vem um tornado e você ainda se segura firme, entende? Isso é o que é. Perfeito, cara. Legal. Só para terminar essa fase de preparação, até para que a gente responda integralmente, vamos imaginar nessa prova de 100 quilômetros, qual é o máximo que você correu no momento de preparação para uma prova de 100? Né? Você faz 100, você faz 80, você faz 50, porque aquilo não é físico, é mental. Como que isso funciona nesse processo? Para o meu primeiro 100, o máximo que eu corri antes foi 50 quilômetros. Legal. 2 semanas antes de fazer o 100, que era o objetivo, eu fiz 50 quilômetros. Hoje, se eu vou fazer uma competição, uma prova de 100 quilômetros, eu corro no máximo 70 quilômetros no ritmo pré-determinado. Pré-determinado quer dizer assim, se eu quero correr os 100 quilômetros a 5 por mil, então eu vou correr os 70 quilômetros a 5 por mil, entende? Aí é Entendi. duas semanas antes também. Legal. Isso é o que Aquele, eu faço. aquele final é buscado no momento inédito, ali no momento da prova, para seguir e buscar, né, o limite, eu acho que é ultrapassá-lo, né, em determinadas provas desconhecidas.
É isso, e se eu fizesse, por exemplo, 100 quilômetros antes, é um desgaste desnecessário. Eu estou gastando a energia que eu deveria usar na prova, eu estou gastando antes. Então eu vou chegar na prova desfalcado, entende? Por isso é esse 70%. Legal. Cara, então vamos dar continuidade. Você já virou a chave lá para os 300. Eu imagino que foi super interessante correr com uma pessoa a qual você tinha uma grande admiração. Era 300 show. quilômetros e ele te contando uma história, né? Deve ser Sim, extremamente fácil imagina. correr 300 quilômetros conversando com alguém do lado e fazendo com que essa pessoa se inspire. Então, Sim. partindo daí, né? Conta mais pra gente aí como é que foi todos esses desafios até a gente chegar no Só para ponto fechar máximo. esses 300 quilômetros, tem uma peculiaridade, porque quando a gente largou embaixo de uma chuva muito forte, a gente pegou 5 horas de chuva pesada na Via Dutra. Então a gente tinha um carro da Polícia Federal atrás, né, cuidando do trânsito para a gente, e a gente tinha uma dublô na frente, que era com o Uhum. motorista e um staff que ficava, ele saía pela porta de trás da dublô para trazer água, refrigerante, isotônico e comida para a gente, né? E e aí a gente foi com 5 horas, ficou chovendo direto. Aí a gente fez uma pausa para trocar o tênis, tirar a roupa molhada e colocar, fazer curativo nos pés e tal. Isso com 5 horas, cara, imagina. 5 horas de 44 e a gente já estava todo ferrado. E aí era assim, era meio que a gente falava, isso aqui é Deus tentando ver se a gente quer mesmo fazer isso, né? A gente Já na falava. largada, praticamente, Já né? na largada, com só 5 horas de corrida, só 5 horas. E beleza, a gente fez os curativos e seguiu correndo. Quando a gente chegou com 130 quilômetros, aí eu chamei o Márcio Vilar, né, que eu conhecia melhor, e falei, Márcio, agora ficou complicado. Ele falou, por quê? Porque o meu joelho está começando a doer, eu falei para ele, né? Aí ele começou a me xingar um monte. Eu falei, o que que foi, cara? Só porque tu é novo, tu acha que pode ficar se prevalecendo em cima da gente? Eu falei, como assim? Teu joelho está começando a doer com 130 quilômetros? O meu está doendo desde o 20, ele falou para mim. Imagina. Aí eu, ainda muito inocente, eu falei assim, mas é diferente para vocês. Aí o Sérgio Cordeiro estava ouvindo, e ele falou, por que que você acha que é diferente? Porque vocês são mais experientes, né? Então, não... Aí ele olhou, por a gente ser mais experiente, você acha que a dor que a gente sente é diferente da tua dor? Aí eu parei e fiquei pensando, ele falou, a única diferença é que a gente sabe lidar com essa dor de uma maneira diferente do que você. Quando você entender o que que é a dor, o que que a dor pode fazer com você, você vai começar a superar os teus limites. Aí eu, puxa, cara, aí abriu assim uma luz na minha vida e eu comecei a entender que as coisas têm a dimensão que a gente dá para elas. Se eu acho que a dor é um limite suficiente para me tirar do meu objetivo, então ela vai ser um monstro na minha frente. Mas se eu entender que a dor faz parte do processo para eu atingir o meu objetivo, então eu não preciso lutar contra ela. Eu aceito que ela faz parte e vida que segue. E aí mudou tudo, meu joelho parou de doer naquela hora, entende? Porque muitas das dores físicas que a gente fez, que a gente sente, faz parte da nossa insegurança em seguir o caminho que a gente está seguindo. Então, quando a gente manifesta uma dor física, para parar, por exemplo, vou dar um exemplo de corrida ainda. Se você tem uma maratona para fazer, né, 42 quilômetros, e aí você se sente inseguro com o treinamento, inseguro com a tua capacidade ou com a tua convicção em realizar aquilo. Cara, eu já vi isso inúmeras vezes. Uma ou 2 semanas que antecede a prova, aparece uma dor do nada, assim. Fazendo as mesmas coisas que tu sempre fez e surgiu uma dor gigante no joelho, por exemplo. E aí você diz, agora eu não sei se eu posso correr a maratona porque meu joelho está doendo tanto. E aí você fica lá uma semana sem treinar. Aí chega na maratona, você está inscrito, você vai. Aí você começa a contar para todo mundo. Eu estava treinando tão direito, só que aí apareceu uma dor no meu joelho, agora eu não sei como vai ser. E aí, ou seja, o cara já está achando uma justificativa para que se ele tiver um mau desempenho na O prova, ele possa boicote. dizer, viu só, foi por causa do meu joelho. E aí ele não tem a dor no joelho, mas ele está criando uma justificativa para a insegurança que ele tem. Uhum. E aí, muitas vezes, cara, eu já vi um monte, o cara vai lá e faz uma corrida espetacular. Aí, assim, e a dor no joelho? Nem lembrei do meu joelho. Sim, porque quando largou, viu que realmente estava preparado e não fazia sentido ter medo, entende? E é isso que a gente tem que fazer. Mata no peito e aceita que você já tem os atributos necessários para realizar aquilo que você deseja. E aí não existe medo. Então você não precisa criar sofrimento onde não existe. Deixa que, claro, se machucar de alguma forma, mas espere acontecer e não tenta antecipar isso.
entende? A antecipação, ou a criação, ou o medo do futuro é o que faz a gente viver no céu ou no inferno, né? Isso em todos os segmentos da vida. Então, não cria um problema antes do problema surgir. Quando surgir o problema, beleza, agora gasta energia para poder resolver. Mas não fica problema, tu gastou energia à toa. Então não Acho que faz muito travou aí, sentido. Daniel. Ah, voltou. Então, agora tu sumiu, agora tu voltou. Isso, Tranquilo? voltou aqui. Então, Cara, muito interessante você falar disso, né? Gestão de expectativa, né, cara? O ser sim, humano, né? A cada momento, a cada hipótese, nós criamos uma expectativa, muitas vezes pressão, né? Pressionado, independente do âmbito que a gente está tratando sobre essa expectativa, e isso é fundamental aí, né? Às vezes o sofrimento por antecipação acaba tirando o sucesso em muitos dos casos, né? sim. Legal, cara, muito interessante. Cara, deixa eu só voltar aqui, que tem um pessoal que já, três pessoas perguntaram, e acho que duas até se conversam, duas perguntas. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui interessadas no próprio desempenho como corrida, como um atleta. Como que é a sua alimentação, de maneira geral? E aproveitando já nela, na saída dessa pergunta, como é que você está se preparando nesse momento de isolamento, né? Como que estão esses treinos e como que você está fazendo? Se mantém ativo? De que maneira? Sim. A questão da alimentação é muito parecido com a questão de interpretar a dor e as dificuldades. Tudo que eu faço hoje de treinamento físico e vem da minha capacidade de administrar os meus pensamentos. Então, tudo que eu falo é baseado em campo quântico. Então, para mim, por exemplo, a nossa matéria, matéria orgânica, a matéria do asfalto, por exemplo, é uma projeção da nossa mente. Tudo. A comida que eu como é uma projeção da minha mente. Quanto mais a gente entende sobre física quântica, mais isso fica explícito. Então, entendendo isso já há muitos anos, que eu faço a dieta do que eu gosto. Um monte de gente me xinga quando eu falo isso, mas desculpa, mas funciona muito bem para mim. Essa eu acho que eu Por topo, exemplo, hein? só que assim, tem que ser quântico, não pode ser da boca para fora, entende? Legal. O que que eu quero dizer com isso? Que tudo que faz você se sentir verdadeiramente feliz, de novo, vou repetir, tudo que faz você se sentir verdadeiramente feliz faz bem para você. Mas aí tem que tomar cuidado, porque tem que ser verdadeiramente feliz. Senão é um disfarce para um vício, entendeu? Uhum. Aí não pode confundir as coisas, porque é muito confortável confundir, entende? É muito confortável dizer, ah, beleza, vou comer um monte de porcaria, mas não tenho consciência nenhuma, e aí o cara começa a engordar ou começa a ficar doente, vai dizer, ah, mas o Daniel falou que se tá feliz, tu pode. Sim, mas se não tá feliz, tu tá usando a comida como entorpecente, é diferente. E tem Uhum. muitos distúrbios alimentares por causa de pessoas que usam comida como se fosse uma heroína, uma cocaína, entende? Simplesmente Uma para válvula de como escape. anestesia, né? Isso, aí tá errado. Entende? Mas se faz verdadeiramente feliz, vai fazer bem para você. Assim como um sorriso, assim como um abraço, assim como olhar um pôr do sol, assim como dar um mergulho no mar, tomar um banho de cachoeira, são coisas que te fazem sentir melhor. E isso faz bem para você. Isso te cura e te fortalece. E tudo que eu como e que eu como e bebo pensando como isso é bom e como isso me cura e me fortalece, qualquer coisa. E, cara, para mim funciona muito bem. Tipo, eu não uso nenhum tipo de suplemento. A minha comida é totalmente macrobiótica, né? Eu como muito açúcar, eu bebo cerveja, como pizza. Não muito, assim que eu não curto muito. Eu prefiro mais um sushi, assim, uma comida mais leve. Mas é Mas uma, eu uma alimentação normal, então, nada. normal, não tem Uhum. nada de mais. E eu não tenho nenhum tipo de restrição, mas também não tenho nenhum tipo de overdose, sabe? Eu não como muito de nenhuma coisa. Por mais que eu goste de chocolate, beleza, eu como, mas nada absurdo. E da mesma forma que eu posso comer tudo, eu posso não comer nada também. Então, nos treinos véspera de prova, eu faço jejum de 24 horas, dia sim, dia não.
Então, de 24 horas eu não como nada, no outro dia eu como normal, assim, 2 ou 3 vezes. Porque a minha dieta é de, eu tenho fome, eu como. Não tenho horário para comer. Eu como quando eu quero e se eu sinto vontade, senão eu também não Isso como. independente se é uma prova de 100 km, 300, você Sim, tem independente. essa preparação e fazendo dias intercalados. Sim, porque isso prepara o meu corpo para ele funcionar. É como se fosse comparar um carro. Se fosse possível treinar o teu carro para fazer mais quilômetros com 1 litro, entende? Quando Ou eu até sem faço gasolina. isso, quando eu faço o jejum, eu estou ensinando o meu corpo a ter um funcionamento normal sem ter o combustível. E aí ele vai se adaptando e usando os meus recursos fisiológicos para seguir em frente. Entende? Legal. E a minha mente aprende a se adaptar às reações que o organismo manifesta por falta de água, por falta de sal, por falta de açúcar. E aí eu não entro em pânico. Se isso acontecer numa prova, eu não me assusto, porque eu já sei como lidar. Eu sei quando falta sal, eu sei quando falta açúcar, entende? Eu sei quando tem açúcar demais, então eu já sei como reagir, entendeu? E aí Legal. funciona perfeito. E é uma coisa que é bem delicada e precisa de muito treinamento para fazer isso, tá? Não é um negócio que tu vai fazer um dia e já teve resultado. O início é muito difícil, vai passar mal, vai dar um monte de problema, mas o resultado a longo prazo é muito, muito bom, muito eficiente. E nesse momento agora de quarentena, tá conseguindo treinar, se manter ativo? Como é que tu está fazendo aí? Agora eu não chamo nem de treino, eu me chamo de manter ativo, né? Uhum. Porque o principal, eu vejo muita gente preocupada com exercício físico agora, né? Gente que nunca treinou na vida, agora está querendo começar a fazer exercício físico. E isso mais mostra que não tem a ver com o corpo, que tem a ver com a mente. Porque a pessoa não quer se mover porque ela está preocupada que está engordando ou que está ficando mole. Ela está querendo porque ela quer fazer alguma coisa, ela quer algum tipo de desafio. Então, o desafio para agora é preparar a mente e o espírito. Então, por exemplo, eu sempre falei que meditar é mais importante do que correr, que ter uma mente forte, preparada e consciente do que é real e o que é ilusório é mais importante do que ter um corpo com 5% de gordura, entende? E as pessoas sempre dizem assim, elas pensam que, por exemplo, meditar não faz ganhar uma corrida, por exemplo. Que meditar não vai fazer tu ganhar mais dinheiro, por exemplo. Que cuidar do espírito é uma coisa para esotérico, né? As pessoas têm uns preconceitos sobre algumas coisas que impedem elas de evoluir. E muita gente que eu conheço, muito atleta, que falta poder mental para poder fazer as corridas, que treina muito bem, mas quando chega na prova não consegue ter um bom resultado porque emocionalmente não estava forte. E eu sempre falo, cara, precisa meditar, precisa começar a praticar respiração consciente, precisa treinar, estar no momento presente para acalmar os pensamentos, para entender o que é real e ilusão, para poder tomar uma decisão assertiva na hora que o problema aparece. Então, agora que está todo mundo com sobra de tempo, por que não fazer isso agora? Por que não tirar 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, cara, do dia para fazer uma respiração consciente? Eu não estou nem dizendo para meditar, porque meditar é um outro passo, é mais complexo. Precisa de mais tempo de experiência de respiração consciente para aí começar a entrar, ter experiências muito rasas e curtas em processo meditativo. Não é só porque você fechou o olho e ficou quieto que você está meditando. Primeiro você relaxa, depois faz um relaxamento profundo, depois você entra no estado meditativo. Então precisa começar com isso, de estar presente no momento, de conseguir tomar consciência da tua respiração, para relaxar totalmente o corpo, para deixar os pensamentos se acalmarem, para aí você ter uma perspectiva de entrar no processo meditativo e começar a governar o mundo real e não ficar vivendo numa ilusão e dizendo que o fulano é melhor porque o carro dele é mais caro. Entende? Não, não dá para viver nesse mundo de ilusão e achar que as coisas são do jeito que a televisão mostra, por exemplo. Entende? Tipo, para mim é um desperdício de existência. Dani, cara, eu quero aproveitar bem o tempo contigo aqui, porque eu quero falar do grande desafio que foi o Double Decker e todas essas. Eu cheguei a fazer alguns exercícios aqui, cara, pensando em distância, e eu Aham. cheguei ao simples raciocínio que você poderia ir até Florianópolis nadando, é, sair de Balneário Camboriú e ir até Buenos Aires e voltar pedalando, e fazer aí 4, quase 5 vezes até Curitiba, correndo, né? Isso tudo de Sim. uma maneira sem interrupção, numa única prova. E eu Imagina. quero
eu quero poder explorar isso contigo, até porque o tempo voa quando a gente tem pontos interessantes. Eu gostaria de explorar isso bastante contigo. Cara, fala do que é essa prova, né? Principalmente, cara, o porquê que tu chegou nela, né? Eu já entendi que esse livro foi muito legal para você. Eu tenho uma história muito semelhante, não é o momento agora, mas eu também tive um livro que virou a chave para mim, né? Como empreendedor, como empresário. E eu gostaria, já entendi que essa chave virou lá, mas por que esse nível de prova e esse tamanho de desafio? Por que você chegou até lá? Quando eu comecei a fazer exercício lá atrás, lá quando eu era adolescente, eu fiquei muito forte, e ficava me gabando de como eu era forte, mais forte que o ciclano, que o fulano, que os meus amigos e tal. E minha mãe um dia ela falou assim: Ah, treina tanto, por que que você não vai participar de uma competição? Aí eu nunca tinha pensado em competir. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou bem assim, ela nem deve nem lembrar, ela deve estar ouvindo agora, né? Se estiver ouvindo, diz oi ali que está ouvindo isso. Ela disse assim, o que adianta para você ser o mais forte da rua, se você não puder conseguir um espaço maior? Uma coisa assim ela falou. E aí eu fiquei pensando, poxa, faz sentido, não fazia sentido na questão de competição, mas fazia sentido na questão de iluminação. Porque, por exemplo, quando você começa a estudar espiritualidade, por exemplo, muita Uhum. gente fala de se tornar iluminado, né? De se iluminado. E hoje, para mim, é muito claro que ser iluminado não basta. Você precisa ser luminoso. O que quer dizer? Se eu sou iluminado, é para mim. Então eu posso estar lá sentado numa pedra, sou iluminado, uhul, grande coisa. Nós somos humanos e orgânicos e fadados a morrer. Então, essa existência orgânica só faz sentido se eu puder compartilhar e ajudar, ou seja, iluminar as pessoas ao meu redor. Então, se eu fizer alguma coisa com uma dimensão grande, eu posso alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a descobrirem a força e o potencial dentro delas. Aí isso fez sentido para mim. Então, lá, quando eu tinha 15 ou 16 anos, minha mãe falou isso, e de uma forma ou de outra, ela ligou isso na minha mente, que eu precisava, ou seja, que eu tinha uma missão maior. E o Double Decker, até hoje, é a prova mais longa contínua do mundo. Não existe outra prova mais difícil, mais longa, que dure mais tempo do que ela. E eu pensei, cara, se eu estou nesse caminho, eu quero fazer a prova mais difícil do mundo. E porque eu ainda quero ser o cara mais resistente do mundo, né? Eu ainda não sou. Agora eu sou o terceiro mais resistente. Ah, terceiro. Mas, e, Incrível, por cara. exemplo, e a corrida, né, o triatlon, ele abriu muitas portas para mim. Tipo, hoje as pessoas me contratam para palestras, as pessoas me chamam para falar pelos feitos que eu fiz. Eu falo essas coisas desde que eu era moleque. Lá desde os meus, depois dos meus 15 anos, quando eu comecei a estudar isso, eu já falava essas coisas. Só que eu não tinha nada que embasasse o que eu dizia. E hoje os meus feitos mostram a veracidade dessa teoria, dessa filosofia e que acreditando em mim mesmo, eu fui capaz de realizar coisas que a maioria das pessoas nem acredita que é verdade. Por exemplo, ficar 23 dias em ação é uma coisa que você pensa assim, cara, não faz nenhum sentido isso. Parece que é realmente impossível. Por isso o nome da minha palestra é Destruindo o Impossível. Por exemplo, uma das coisas que era impossível era para um sujeito que era pobre lá, que vem de uma família bem humilde, que não tinha carro, que não tinha telefone, que tinha que andar pelo meio do mato para poder chegar no ponto de ônibus para ir para a escola, poder hoje viajar o mundo todo e falar vários idiomas e conhecer gente do mundo todo e ser respeitado internacionalmente. Tipo, isso é destruir o impossível, entende? As provas, cara, as provas são difíceis, sim, mas mostra o resultado que a dedicação, que a disciplina e que a fé em si mesmo é capaz de proporcionar, entende? Por isso que eu falo sempre que tem muito mais a ver com vida do que com esporte, entende? Porque se eu não souber quem eu sou e por que que eu estou aqui e não acredito, confiar em mim mesmo, eu não posso alcançar nada, entende? E e o Double Decker, quando eu pensava nele, era um negócio que fazia as pernas tremer, assim, né? Porque eu já tinha feito o Deca, né, a prova de 10 dias, e fiz com lesão e tudo, né? Eu caí da bike, tive ruptura parcial do tendão do calcâneo ali, né? O calcanhar de Aquiles ali, e terminei a prova em segundo lugar, superei um monte de expectativas. Os médicos disseram que eu não ia nem andar, e eu fiz Pô, 422 quilômetros correndo, né? essa E passagem sua é muito marcante, cara, e eu gostaria que só aproveitando, só traduzir, né?
o que é o Deca e o Double Deca e entrar nessa sua história, porque é algo que realmente impressiona demais, né? Sim. Aquele fato de você achar que era uma situação do tênis e às vezes ser o seu pé ou do tombo da bike, tudo isso, cara, eu acho fantástico, uma das suas histórias aí que impacta demais. Sim, porque até 2017, o Double Decker era a prova mais longa, né, que existia, né? O Deca era a prova mais longa que O existia, Deca é o quê? 38, 10 Ironmans seguidos, a soma Uhum, de 10 Ironmans. Um Ironman é 3,8, né, 3 quilômetros e 800 de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida, né, de forma contínua, e é esse que tem em Florianópolis todo ano, que seria agora dia 31 de maio e jogaram para agosto agora, né? Mas já uhum. tem todo ano, aqui em Florianópolis são mais de 2.000 pessoas que faz todo ano, né? E tal. E aí as provas que são maiores do que o Ironman são chamados de ultra triatlon, né? E aí tem o double Iron, triple Iron, quintuple Iron, deca Iron e double deca Iron, né? E, a prova que eu comecei de ultra triatlon foi o quintuple Ironman, que foi em 2016, que eu venci a prova com 4 horas de vantagem do segundo colocado. 4 horas depois que eu cheguei, chegou o segundo colocado, imagina. E eu fiquei bem feliz e tal. Só que eu acreditava que 5 Ironman seria o meu limite, né? Que seria, eu ia chegar de joelho e estava pronto para chegar morto. Quando eu cruzei a linha de chegada, a primeira coisa que eu pensei, eu posso fazer o dobro. Eu posso fazer mais, né? E não tinha nenhuma prova de Deca Ironman marcada no calendário do ano seguinte. E aí eu comecei a falar com o organizador da prova do quíntuple e comecei a falar com os outros atletas, falar, cara, vamos fazer o Deca no ano que vem, vamos fazer o Deca, vamos fazer o Deca. E a gente conseguiu o quórum suficiente e o organizador que fez o quíntuple fez a prova do Deca no ano seguinte. E aí a gente foi para lá para fazer o Deca. E só que aí eu não tinha staff, né? Eu acabei indo sozinho. Staff são as pessoas que te ajudam Sim, te para auxiliam. comer, tal, né? Trocar de roupa quando for preciso e tal. E aí eu fui sozinho para a prova. O staff cuida da organização, de cuidar quantas voltas você faz, né? Por exemplo, a natação é feita numa piscina, uma piscina de 50 metros, né? São 380 voltas na piscina. E aí eles contam e ficam conferindo as voltas na bike, a volta para o circuito de 7 quilômetros, né? Eles ficam conferindo com o computador da prova e fazendo anotações manuais para poder assegurar que está tudo certo e calculando a distância entre eu e os adversários, né? Uhum. E aí, como eu fui sem staff nenhum, não tinha ninguém para contar as minhas voltas e para conferir nada. Então, até então eu não fazia ideia de como isso era importante, né? E aí na natação eles erraram a minha contagem em 3 quilômetros. Então, em vez de nadar 38 quilômetros, eu nadei 41. 41. E eu saí da piscina em terceiro lugar. Puto, né? Era para eu ter saído primeiro ou junto com o primeiro colocado, pelo que eu tinha nadado, e eu vendo os caras saindo e eu ali porque o cara contou errado, né? Então, enfim. E aí eu fiquei tão irritado e eu comecei a pedalar irritado, mas beleza, continuei pedalando, pensei, vou fazer o meu, vou fazer o meu. Quando eu estava um dia pedalando, 24 horas pedalando, tinha feito 400 e tantos quilômetros, um staff de um outro atleta diz, Daniel, confere tuas voltas, porque você já deu 6 voltas no meu marido e você ainda está atrás dele. Aí eu, quê? Aí eu fui lá olhar e eu estava 70 quilômetros errado. A minha contagem com a organização estava 70 quilômetros errado, 10 voltas se não foram marcadas, em um dia pedalando. E aí eu fui lá, falei com a organização e eles disseram, vamos verificar. E aí eu continuei pedalando. Quando deu 40 horas que eu estava pedalando, eu tinha feito 800 quilômetros. E aí eu fui ver, eu estava devendo 150 quilômetros. Aí eu fiquei maluco, comecei a dar de dedo no organizador e brigar. E aí nessa hora eu estava numa pista mais alta, tinha uma pista embaixo, ele estava na pista de baixo, eu brigando com ele, eu caí da bike e dei uns 180. E o meu pé não soltou do pedal e o meu calcanhar virou para frente. Tive uns 180 no meu pé. E aí eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo, não total, parcial. E aí doeu um monte, eu com ódio, assim, irritado com a situação toda, assim, a dor não me incomodava, incomodava a situação. E,
E aí vieram todos os outros staffs, assim, tudo, e foram lá, não, o brasileiro tá certo. Aí eles começaram a mostrar no caderno deles, que eles estavam controlando a distância dos atletas deles para mim, porque eu era favorito, porque eu tinha vencido no ano anterior, né? E, e aí eles foram lá e viram que a distância que eles tinham marcado no caderno deles era a mesma que estava marcando no meu ciclo, na bike, né? E aí o organizador falou, tá bom, o que marcar no teu ciclo a gente vai aceitar como certo. Eles foram lá trocar o chip da minha bicicleta, porque cada volta o teu chip passa por um sensor Uhum. para afetar se o meu chip não estava funcionando direito. Aí beleza, quando ele falou isso, aí beleza, agora eu me acalmei e comecei a pedalar, só que já tinha me machucado, né? E aí eu comecei a pedalar 40 por hora, assim, cara. E aí eu fui e terminei o pedal em segundo. Busquei, fui terminei em segundo. Eu pensei, agora na corrida eu vou destruir, vou ganhar a prova. Eu fui lá para bater o recorde mundial. Eu tinha treinado para bater o recorde mundial, não queria só ganhar. E aí, quando eu fui tirar a sapatilha para colocar o tênis, eu olho para o meu pé e da panturrilha até o calcanhar era uma coisa só. Eles falavam a pata de elefante do brasileiro. Eram os mexicanos, né? A pata de elefante do brasileiro. E aí os médicos vieram e falaram, cara, acabou. Você não vai nem caminhar com o pé desse jeito. Aí eu olhei para eles assim com lágrima no olho, né? Aí eu falei, mas eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. Aí eles começaram a rir. Eles falaram, isso é impossível, tu vai sentir uma dor insuportável. Aí eu com muita lágrima no olho, aí eu tentava calçar o tênis, não dava, eu brabo. Aí veio um americano que calçava 2 números a mais do que eu, aí ele me deu o tênis dele, aí ele botou, vê se te serve, se servir você vai. Aí eu botou, serviu, aí eu falei, agora fica olhando. Agora vocês ficam olhando, eu vou fazer 422 quilômetros assim. Falei, vou fazer com uma perna só. E aí quando eu corri mais ou menos uns 120 quilômetros só com a perna direita, eu senti que o pé escorregou, assim, né? Pensei, putz, rasgou o tênis do americano, né? E aí eu tiro o tênis para olhar e o tênis estava todo certo. Aí quando eu olho para minha meia, ela estava toda vermelha. Aí eu vou tirar a meia para olhar meu pé e a sola do pé foi assim, ó, descolou a Nossa. sola do pé. Saiu toda a parte da articulação dos dedos para baixo, saiu tudo, assim, tipo uns 2 centímetros de pé aberto. E aí tinha um mexicano que ele foi ali olhar, me ajudar a tirar o tênis, assim, né? Aí quando ele olhou, eu tirei o tênis e meu pé estava virado para ele. Ele viu a sola do meu pé antes de mim. Quando ele olhou para o meu pé, ele fez assim, fez uma careta, assim. Aí eu pensei, ah, não, cara. Aí eu olhei para o meu pé, aí ele saiu correndo e disse, eu vou chamar alguém. Eu pensei, eu tenho que sair daqui antes desse alguém chegar. Porque se vier um médico e me ver assim, ele não vai deixar eu continuar. Aí eu saí cambaleando. E aí eu lembrei de quem eu era, por que que eu estava ali. Lembrei de todo mundo que torcia por mim e consegui encontrar o meu propósito forte e consegui entender que eu só estava machucado. Eu só estava machucado. Que o que eu tinha não era um problema real. Era uma coisa que dificultava o meu caminho, mas não era capaz de impedir de alcançar o objetivo que eu tinha. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para tudo, e tudo era muito mais bonito do que o normal. O céu era mais azul, a folha das árvores era mais verde, o sol brilhava mais, os pássaros cantavam mais alto, e eu comecei a ver só beleza em tudo. E, cara, foi muito legal, assim, porque eu comecei a pisar forte no chão, eu sentia toda a dor, sentia dor no meu tendão, eu sentia dor na sola do pé, o sangue manchando o tênis, assim, e eu andava e os adversários olhavam assim e me viam chorando, né? Eu chorando e rindo assim, aí, you crazy? E eu comecei, não, dá para correr. Aí eu comecei a pisar e eu sentia dor. Falei, não, mas dá para correr, porque agora eu já conheço a dor, então eu posso correr. Eu começava a correr, quando eu passei pelos médicos correndo, eles falavam, this is impossible. Aí, cara, eu achei muito massa, assim. E aí, quanto mais eu via a cara de impressionado das pessoas, mais força eu tinha. E só que aí eu perdi, não consegui vencer a prova, terminei em segundo lugar. E aí foi bem legal porque o cara que ganhou de mim era um francês, ele me esperou, né, para cruzar a linha de chegada. E aí ele veio e me deu um abraço, chorando, assim, foi bem legal. Ele falou, cara, ninguém faria a prova desse jeito. 10 Ironmans já é difícil por si só. E fazer desse jeito é impossível, cara. Então, para mim, você é o verdadeiro campeão, ele falou. Cara, foi Pô, que incrível, fantástico, assim. cara. Que incrível. E aí eu agradeço muito mais essa derrota de 2017 do que a vitória de 2016, entende? Porque a vitória ali foi muito tranquilo, assim, pô, eu ganhei com muita folga, entende? Eu podia terminar andando que eu ia ganhar a prova. E ali eu realmente fiz o melhor que eu podia e manifestei uma força
que eu não fazia ideia que eu tinha. Eu sempre achei que eu era forte, mas aquilo ali foi uma prova para mostrar tipo, o quanto você deseja alcançar aquilo mesmo, entende? Quanto aquilo é verdadeiro para você. E eu consegui manifestar isso, então eu me sinto bem feliz e orgulhoso. Ou seja, a gente nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a nossa única opção. Então, por exemplo, uma mensagem significativa para esse momento agora é que a gente está passando, todo mundo está passando por bastante dificuldade agora. Então, ao invés de a gente ficar simplesmente reclamando e lamentando das circunstâncias, que se cada pessoa for capaz de manifestar o melhor que pode ter e fazer com que você pode ajudar essa sociedade nesse momento, o que você pode fazer melhor, como você pode ser melhor hoje, como você pode aproveitar essa dificuldade como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de criação. Por exemplo, um monte de gente diz que não tem tempo para ler, não tem tempo para escrever, não tem tempo para realizar os planos. Cara, agora tem tempo. Qual é a desculpa agora para não alcançar as coisas? Ah, eu não tenho dinheiro, então faz, descobre uma outra maneira de agir, de ganhar dinheiro, de alcançar as coisas que precisa. Porque se a gente ficar só olhando para o problema e reclamando, esperando que o prefeito, que o governador, que o presidente faça alguma coisa pela gente, cara, não tem muita perspectiva de sucesso. Então, eu acho que ao invés de tomar a postura de vítima, de pobre de nós, que olha o que estamos passando, vamos assumir a responsabilidade que se a gente deseja um mundo melhor para viver, a gente precisa fazer. Tipo, se você fizer o melhor que você pode fazer, você, de qualquer forma, você vai incentivar as pessoas que estão ao teu redor que elas façam o melhor, que elas se desenvolvam, que elas iluminem, e a gente aí sim tem uma perspectiva de criar um mundo que vale a pena, não um mundo que a gente diga, isso é o que a gente tem, né, parceiro? Não, cara, se você pode fazer melhor, então faz melhor. E eu sou muito grato por essas lições que o esporte me deu, entende? Porque quando as dificuldades que a corrida, né, que o triatlo me apresenta, são as mesmas dificuldades que qualquer pessoa tem no dia a dia. A maneira que a gente encara a dificuldade é o que determina se a gente vai ficar de joelho ou vai ficar de cabeça erguida. Então, da mesma forma que eu não tenho medo das dificuldades que as provas longas me apresentam, eu não tenho medo das dificuldades que a vida me apresenta, porque eu sei que dentro de mim eu tenho os recursos necessários para fazer aquilo que eu preciso. E eu tenho certeza que cada pessoa que está ouvindo a gente agora tem dentro dela os recursos necessários para sair da situação, por mais terrível que possa ser, ou que possa parecer, né? E a gente precisa ter a mente tranquila para poder ter clareza dos pensamentos e ver portas e janelas onde antes só via paredes. Mas se a mente estiver agitada e cheia de informação e um monte de poluição em cima, não tem como enxergar nada. Então, para você enxergar, acalma. Acalma os pensamentos. Cara, eu Fica ia quieto. entrar aí, eu já tive várias vontades de interagir com você, E de eu não paro falar de falar, coisa. né? Desculpa, Não, desculpa. cara, é que eu não quero, porque é muito mais relevante o que você tem para me transmitir, com essa força mental que você tem, nesse momento, do que eu possa agregar. Então, pensando até em quem está acompanhando a gente. Cara, são os 7 minutos finais agora. Eu quero finalizar depois com uma pergunta que é muito legal, que é da Paty Tramontini. Ela fez uma pergunta: qual é o próximo desafio? Então, por último, deixa ela, me reserva aí uns minutinhos para me dizer o que é seu próximo desafio. Eu gostaria que tu entrasse com uma mensagem final, mas antes dessa mensagem final, eu gostaria só que você passasse bem rápido o que é o Double Deca, onde ele aconteceu, quanto você caminhou, quanto você correu, tudo isso, de maneira assim rápida e rasteira, para que as pessoas tenham dimensão do seu feito, para que depois você dê uma mensagem aí, para que essa próxima semana a gente faça parecer que qualquer dificuldade seja muito mais curto do que tudo que você superou. Perfeito. O Double Deck aconteceu ano passado, 2019, em outubro, no México, né, na cidade de León, o Guanajuato é o nome da região lá. E eu fiquei em terceiro lugar, era um mundial, né, tinha 20 e poucos países, eu fiquei em terceiro lugar, bati o recorde pan-americano. Era uma prova que consistia em nadar 76 quilômetros, pedalar 3.600 e correr 844 quilômetros de forma contínua. Eu levei 23 dias para fazer isso. Foram 2 dias nadando, 11 dias pedalando e 10 dias correndo. Simples assim. E a pergunta da Paty: o meu próximo desafio que está marcado, não foi cancelado ainda, é em agosto, na Suíça, são 10 Ironmans, e onde a minha meta é quebrar o recorde mundial.
Em outubro eu tenho 5 Ironmans no México, vai ser lá em Lyon de novo, no mesmo lugar. E em novembro eu tenho 20 Ironmans de novo, que vai ser nos Estados Unidos, em New Orleans. O objetivo é vencer a prova, né? E uma mensagem, pode ser agora já, emendar a Sim, mensagem? manda bala, cara, manda bala. E a mensagem é que, assim, antes de reclamar das situações, vejo a dificuldade como uma oportunidade. Nenhuma dificuldade se apresenta para a gente sem que a gente tenha a capacidade de resolver. Nenhum problema é direcionado para a gente sem que a gente tenha a capacidade de resolver esse problema. Se o problema apareceu para você, é porque você pode resolver. Só que você não vai conseguir encontrar a resposta se você ficar só pensando no problema. Você precisa saber que dentro de você tem os recursos necessários para fazer qualquer coisa que há. E para fazer isso, você precisa se acalmar. Acalma os pensamentos. Filtra aquilo que você ouve. Não presta atenção em tudo que a TV te diz. Não presta atenção nas frases pré-fabricadas das redes sociais. Presta atenção no que você sente. Quando você quer saber qual é a verdade em relação a alguma coisa, presta atenção no que você sente em relação àquela coisa. Não simplesmente em dar uma resposta que vem do teu pensamento, vem da parte mais superficial do teu ser. Espera para ver o que você sente, o que está lá no teu coração em relação àquela situação. Tudo o que você sente é real. Os teus pensamentos, eles te enganam o tempo todo. E é muito fácil a gente se distrair e ser iludido. Quando um mágico quer fazer um truque, ele te mostra uma mão para chamar a tua atenção e com a outra mão ele faz a mágica. E você vai dizer, nossa, como isso aconteceu? E assim é com tudo, todos os dias, o tempo inteiro. É muito fácil a gente ser iludido. Então, presta atenção no teu sentimento em relação às coisas. O teu pensamento pode ser errado, mas o teu sentimento sempre vai ser verdadeiro. Quando você sente alguma coisa em relação a algo, aquilo é real. Aquilo é a única realidade que existe. Tudo aquilo que você sentiu materializa em forma de realidade. Então, seja verdadeiro com seus sentimentos e você vai ser verdadeiro com a vida que você tem. É basicamente essa a mensagem. Incrível, cara. Poxa, muito obrigado pela mensagem, pela energia. Acho que você falou de ser iluminado, né? Acho que o que você quis dizer é seja luz, né? Seja luz aonde, independente de onde você esteja, seja luz para as pessoas que te rodeiam. Então, nesse momento agora você foi luz, cara. Eu agradeço por toda a mensagem que você passou. Espero que eu, com a iniciativa, obrigado demais pelo teu convite, a gente tenha conseguido levar uma boa mensagem para as pessoas, né? Uma nova semana vem aí. Acredito demais nisso que você comentou. Acho que o caos, né, as grandes crises, ou esses momentos difíceis que nos fazem sentir dor, né, nos fazem pensar realmente por que estar aqui, por que eu tô indo em busca disso, e nos faz, né, nos tornar mais forte. Então, acho que é muito bacana isso. Tem pessoas se reinventando em muitas coisas que estavam fazendo no seu. E acho que no final disso tudo, né, seremos um novo ambiente, um novo mundo, mas eu acho que estaremos todos nós mais preparados, né? E eu acho que o grande desafio é nos preparar internamente, que é o que você colocou hoje para nós aqui. A importância de estar preparado e acreditarmos, né, em nós mesmos e, principalmente, buscar clareza no nosso objetivo, né? Aonde nós queremos chegar. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado de coração. Conhecer um pouco mais da tua história aumenta mais ainda a admiração. Eu tomei a decisão, né? Nós tivemos um treinamento em que todo o nosso time da CR, que tem algumas pessoas aqui presentes, nós enviamos para um evento seu em Blumenau e todos voltaram entusiasmados. Eu espero que esse entusiasmo eu tenha conseguido levar para as pessoas que nos acompanharam aí. Obrigadão, Daniel. Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço as pessoas que interagiram e que puderem tirar alguma coisa disso para melhorar essa semana e melhorar a vida nesses momentos difíceis. E simplesmente preste atenção que a dificuldade vem para deixar a gente mais forte. Gratidão suprema a todo mundo e a gente se vê. Show de bola, galera.
Antes na minha postagem ali, tinha o Instagram do Daniel. Sigam, que essa inspiração aí ele sempre anda promovendo e sua timeline vai ficar mais interessante aí e certamente vai te trazer uma boa mensagem, às vezes, no seu dia a dia. Valeu, galera. Vai, Boa vai noite. ficar 24 horas. Ele Vai ficar fica, 24 horas. mas logo mais a gente fala, eu vou baixar ela e eu mando para você. Ah, perfeito. Tá certo? Para a gente Valeu, replicar essa Story. mensagem aí Obrigadão. para outras Obrigado, pessoas. pessoal. Fechou. Galera, boa noite, uma próspera semana a todo mundo. Deus abençoe todos nós aí. Um grande abraço.